Nesse contexto, Marcos, onde que está alocada a nossa classificação, nosso porto, né? Qual que é o tamanho dele perante os portos no Brasil? Qual que é a sua capacidade? Enfim, como que ele está dentro desse ranking que nós vamos colocar dessa forma? Então hoje, a Portos do Paraná, né, composta pelo Porto de Paranaguá e Antonina, hoje é o segundo maior porto do país em movimentação de carga. Nós só perdemos para o Porto de Santos. Então o Porto de Santos movimentou no ano passado algo em torno de 165, 170 milhões de toneladas e nós movimentamos 65 milhões de toneladas. A diferença é que o Porto de Santos tem 20 quilômetros de cais e nós temos apenas um pouco mais do que 4 quilômetros de cais. Então, se você fizer um cálculo matemático, 65 milhões de toneladas movimentadas em 4 quilômetros de cais e 170 em 20, você vai chegar à conclusão que o Porto de Paranaguá hoje é considerado o porto mais eficiente do país. Muito mais eficiente, né? Muito mais. A gente só não movimenta mais carga por uma limitação de infraestrutura portuária. E por isso que os projetos futuros de investimento, de expansão do porto offshore, construindo mais berços de atracação para que o porto consiga movimentar mais cargas. Então nós somos hoje um porto multipropósito, Thiago. Nós não movimentamos apenas granel sólido vegetal para exportação. Soja, farelo de soja, milho, açúcar, não. Nós movimentamos container, movimentamos veículos, temos um berço exclusivo de movimentação de veículos. Essa operação de veículo em Paranaguá é considerada a operação mais segura e eficiente do país. Nós movimentamos fertilizante, nós somos o primeiro porto do país em movimentação e importação de fertilizante. 30% do fertilizante que entra no país entra pelo porto de Paranaguá e pelo porto de Antonina. 10 milhões de toneladas movimentadas ano passado entrou pelos portos paranaenses. Nós somos o principal porto de exportação de carne de frango congelada através do nosso terminal de container de Paranaguá. Nós somos o primeiro em exportação de óleo vegetal. Nós movimentamos óleo diesel, combustível, e o Porto de Antonina também movimenta cargas por uma limitação de calado operacional, ou seja, as embarcações que entram no Porto de Antonina são menores do que no Porto de Paranaguá, porque tem uma limitação de calado. Então movimenta outros tipos de carga, malte, cevada, trigo. Então nós não recusamos cargas. Entendi. Explica para nós, Marcos, o que é esse calado que você trouxe? Hoje, o calado é a distância da lâmina d'água até a quilha do navio. Então, por exemplo, o Porto de Paranaguá tem um calado de 12 metros e 80 centímetros. Significa que um navio que entra no porto tem que ter no máximo esse calado, porque se ele passar desse calado, ele vai encalhar. Então nós temos essa limitação e por isso que nós todo ano precisamos fazer serviços de dragagem, de manutenção, porque se nós não fizermos a dragagem, principalmente no Porto de Antonina, a gente tem uma questão de sedimentação muito forte nos portos paranaenses, no Porto de Santos também, nos portos de Santa Catarina e no Porto do Rio Grande. Para nós mantermos esse calado, nós precisamos fazer o serviço de dragagem. E hoje nós estamos trabalhando num projeto de concessão do canal para aumentar o calado. O que significa aumentar o calado? Receber navios de maior porte. Hoje, cada metro a mais de calado significa 7 mil toneladas a mais no navio ou 500 teus de movimentação a mais num navio conteneiro. No nosso corredor de exportação, onde nós exportamos soja, farelo de soja, movimentamos navios de 70 mil toneladas. Se aumentarmos mais 1 metro de calado, vamos conseguir 77 mil, 80 mil toneladas a mais no navio. Então nós temos a carga, mas não temos o calado operacional para movimentar mais cargas. Então o que o porto precisa fazer? Quais que são os desafios da administração? Investir em infraestrutura marítima, terrestre
e de acesso, rodoviário e ferroviário. Entendi. Então, esses são os desafios. E esses investimentos precisam acontecer de forma simultânea. Você não pode só investir na infraestrutura marítima, aumentar a questão do calado operacional do porto e esquecer da retroárea, da infraestrutura terrestre. Não adianta você ter um calado operacional excelente se você não tem armazéns para receber a carga. Então, tudo isso tem que estar andando em conjunto.